Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci, vou fazer o giro esportivo de hoje e a gente começa falando da seleção brasileira. A seleção brasileira joga hoje contra o Uruguai, no jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022. O jogo é lá no Uruguai, 8 horas da noite, e nessa competição o Brasil está invicto. O Brasil, mais do que isso, o Brasil está 100%, 3 jogos, 3 vitórias, vai colocar isso à prova contra o Uruguai e além disso tem um temperinho extra esse jogo. O Brasil não perde para o Uruguai desde 2001, então tem um longo tabu também que vai entrar em campo sendo defendido pelos titulares do Brasil, que devem ser os seguintes: o goleiro Ederson, lateral direito Danilo, miolo de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na lateral esquerda o Renan Lodge, meio campo do Douglas Luiz, do Arthur ou do Alan, essa é a grande dúvida, e do Everton Ribeiro. No ataque, Richarlison, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O ataque da seleção uruguaia tem uma grande baixa, já que o Luis Soares foi diagnosticado com coronavírus. A vida da defesa da seleção brasileira deve ser mais fácil, enfrentando basicamente só o Cavani, né? Você pode deixar aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse jogo. Se o Brasil ganha, perde, empata, se vai ter um destaque individual, pode deixar aqui nos comentários, tá? Agora, falando em coronavírus, o Palmeiras se preocupa muito com essa doença maldita, afinal de contas, tem 17 pessoas com coronavírus no Palmeiras, 15 delas jogadores. Não vou passar a lista aqui, mas confia em mim, a grande maioria são de jogadores titulares e 15 jogadores com esse coronavírus é um problemão para o Palmeiras, que joga na quarta-feira contra o Ceará, mas mesmo assim o Palmeiras vai ter que jogar, vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, porque é o protocolo da CBF, assim que todos os times estão tendo que fazer. Nos bastidores, o Palmeiras apresentou ontem o atacante Breno Lopes, uma situação curiosa, porque o Breno Lopes, antes de ser apresentado oficialmente, antes dessa formalidade, já tinha estreado pelo Palmeiras. Então ele mesmo se apresentou antes do Palmeiras apresentá-lo para a torcida. Agora, a única notícia boa que eu posso dar aqui para o torcedor palmeirense é que o Luiz Adriano deve ser um reforço para esse jogo contra o Ceará, jogo de volta da Copa do Brasil. Ele já está treinando com bola, está recuperado de uma lesão, de uma sobrecarga muscular, melhor dizendo, então deve reforçar o Palmeiras nesse jogo contra o Ceará. Agora, se o Palmeiras está em frangalhos com muitos desfalques, o São Paulo, do outro lado do muro, está numa situação inversamente proporcional. O São Paulo está numa situação muito tranquila, vai com força máxima para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, uma vez que o Tietê está recuperado do coronavírus e o zagueiro Arboleda deve voltar da seleção a tempo. O Arboleda está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo também. Então os dois devem ficar no banco, uma situação ótima para o torcedor são paulino e para o Fernando Diniz também, né? Continuando na zaga do São Paulo, uma notícia rápida de bastidores: o São Paulo deve prolongar o contrato do Juanfran. O contrato do jogador terminaria em dezembro, São Paulo deve prolongar até fevereiro do ano que vem, porque é quando a temporada vai de fato acabar, e aí em fevereiro vão discutir se vão alongar mais esse vínculo ou não. Nos bastidores, a grande polêmica da vez com o São Paulo é que o Flamengo pediu para trocar a arbitragem do jogo contra o São Paulo de amanhã da Copa do Brasil. O Wilton Pereira Sampaio será o árbitro. O Flamengo foi até a CBF, pediu para trocar. O Wilton não seria o preferido do Flamengo, mas a CBF bateu o pé, o Wilton será o árbitro do jogo contra o São Paulo, e aí isso gerou uma polêmica, porque o São Paulo, nesse ano, já tinha conseguido mudar a arbitragem de um jogo seu. Enfim, né? Polêmica posta à mesa. Agora, do lado do Corinthians, uma semana um pouco mais tranquila, o Bocelli está voltando a campo, ele está fazendo aquela transição aos gramados, talvez jogue contra o Grêmio no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Corinthians pode deixar aqui nos comentários, né, se isso é um reforço ou não. O Bocelli está encostado faz um tempinho aí, né? Nos bastidores, temos que falar dos naming rights da Arena Corinthians. O Corinthians já está com os naming rights, né? Não é mais a Arena Corinthians, que nem eu disse, é Neoquímica Arena, mas o Corinthians ainda não tinha feito bufunfa, não tinha feito caixa com esse dinheiro, porque faltavam algumas formalidades, algumas papeladas serem aprovadas e tal, mas tudo foi aprovado ontem, então a partir de agora o Corinthians vai poder fazer dinheiro com a nova Neoquímica Arena, vai poder fazer dinheiro com os naming rights, enfim, da Arena. Agora,
Trocando de alvinegro, o Santos teve um diazinho bem movimentado. O Santos recusou uma proposta pelo meio-campista Diego Pituca. Ele estava sendo cobiçado por um time japonês, mas ele fica no Santos. E aí hoje o Santos vai decidir por meio de um conselho se vende ou não o zagueiro Lucas Veríssimo. O Benfica está cortejando o Santos e o Lucas Veríssimo e a proposta seria de empréstimo por 1 ano, com no final desse ano uma cláusula de compra obrigatória por 42 milhões de reais. Hoje vai ter um conselho que vai decidir se vai vender ou não o Lucas Veríssimo. Você pode deixar aqui nos comentários o que você acha, se tem que vender ou não. Lembrando que o Santos está numa grave crise financeira. Benfica é o time do Jorge Jesus, viu? Time que é comandado pelo técnico Jorge Jesus. Agora, nos bastidores, ótima notícia para o Santos. O Cuca e o ídolo Pepe se recuperaram do coronavírus, então ótima notícia, mais 2 pessoas que venceram essa doença maldita. Agora, saindo do futebol paulista, vamos falar do Brasileirão. Ontem teve encerramento de rodada. O Bahia ganhou do Coritiba por 2-1 e o Botafogo perdeu do Bragantino por 2-1. Então, mudanças na tabela, viu? No futebol internacional, hoje tem Liga das Nações e tem um grande jogo. Alemanha contra a Espanha, não dá para perder de jeito nenhum. Liga das Nações hoje à tarde. Nos outros esportes, o Minnesota Vikings ganhou do Chicago Bears ontem na NFL, futebol americano, né, que eu tô falando, sempre bom dar essa contextualizada. É uma briga de divisão, é um grande clássico, Minnesota se deu melhor e agora colou até em número de vitórias no próprio Chicago Bears. Na NBA, recentemente começou o período de trocas e tá muito insano. Sabe o James Harden, o Barba? Então ele pediu para sair do Houston Rockets e ele deve ir para o Brooklyn Nets, que já tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Questão de tempo, as 2 franquias devem entrar em acordo. Além disso, o Houston Rockets também deve perder o Russell Westbrook, que também pediu para ser trocado. Então esse período de trocas da NBA promete e muito, você não pode perder de jeito nenhum, tem que ficar atualizando o feed para saber as novidades. Pessoal, esse foi o Giro Esportivo de hoje. Grande beijo, grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, ainda estamos em uma pandemia, vide os surtos de coronavírus que estamos tendo aí, então, de preferência, não saia de casa, mas se for muito necessário, saia de máscara, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!